Bom, e nós vamos falar agora de um tema que muitos homens fogem do assunto, mas que é preciso abordar. Afinal, estamos falando de saúde, impotência sexual masculina. E para explicar sobre as causas e tratamentos, nós estamos recebendo aqui ao vivo no estúdio o médico urologista, Dr. Djair Safiotti. Doutor, prazer recebê-lo aqui no estúdio do TVD Notícias para falar sobre esse assunto que realmente, como eu disse na chamada, muitos homens fogem, mas que é um assunto recorrente, afinal de contas, trata-se de saúde também, né, doutor? Claro. Eu quem agradeço o convite. Bom, a gente começa perguntando, essa disfunção erétil que acomete os homens, ela tem cura, doutor? Uns 10, 15 anos atrás, a gente investigava bastante e curava pouco. Hoje, a gente cura mais e investiga menos. Por quê? Porque tem várias opções de tratamento no mercado, desde via oral, comprimido, cápsulas, e tem uma medicação injetável também, injetável, tipo de uma pomadinha no canal, que não é aquelas coisas assim de um efeito satisfatório, mas tem também o intracavernoso, que é uma injeçãozinha de insulina, que é 2, 3 gotinhas da medicação dentro do corpo do pênis, já é o suficiente para ter ereção. Então, hoje nós investigamos muito menos do que investigava 10, 15 anos atrás. Fazia ultrassom, avaliava a circulação dentro do pênis, às vezes tinha um trauma, uma história de trauma, por exemplo, comprometimento de nervo nos pacientes com comprometimento por exemplo, diabético. É um paciente que ele é acometido pelo nervo, pelo vaso, pelo tecido que dá essa distensão, o corpo cavernoso. Então, o diabetes é uma das doenças que acomete 4 tipos de tratamento para não ter essa ereção satisfatória. Então, hoje investiga menos. Doutor, nós falamos sobre tratamento, ou seja, a cura em si depende muito do diagnóstico, da conversa que o médico tem. Às vezes o problema naquele momento pode ser psicológico e o médico urologista às vezes até encaminha para um terapeuta sexual, para um psicólogo, para um tratamento. Ou seja, às vezes a cura acontece pelo problema que o paciente está vivendo naquele momento, o psicológico e esse diagnóstico hoje, como é feito, doutor? Inicialmente, quando nós temos um paciente com reclamação de disfunção erétil, para entender impotência sexual, que é o mais conhecido. Então, nós temos que perguntar para ele se ele tem essa impotência continuamente, porque o homem já tem 3, 4 ereções à noite. Isso já faz parte da pergunta inicial, se ele tem essas ereções à noite, noturna. Porque isso já é normal. Não, eu não estou tendo, então você já tem que começar a pensar em alguma coisa orgânica. Psicologicamente, 70% dos pacientes são acometidos por fator psicológico. Quando o paciente vem já na primeira consulta, que a gente vai tentar buscar o fundo dessa impotência, nós precisamos perguntar para ele se acontece dele ter ereção quando ele pensa em mulher, se ele consegue ter ereção. Porque muitas das vezes ele não tem desejo. Ele não tem desejo, não tem ereção por parte orgânica ou psíquica, como você falou. Então nós precisamos perguntar para ele se ele tem desejo. Se quando ele teve uma outra parceira, ele pensa ele está vendo televisão, se ele está vendo uma revista, aquilo desperta uma certa tensão para desencadear a ereção. Por quê? Porque o sistema de ereção ele é muito complexo. Ele depende do nervo, ele depende do fator que ele está vendo, visual, olfativo, gustativo e auditivo.
Então você vê que tudo isso é um complexo que vai levar a desencadear um arco reflexo para desencadear, chegar a ter ereção. Então, muitas das vezes, você tem que parar no psicológico e perguntar para o paciente se ele teve uma disfunção erétil depois que ele teve uma falha. Normalmente, o paciente tem uma falha. Aquela falha já deixa ele pronto para ser derrotado na próxima. Porque ao invés dele ficar pensando na parceira dele, ele não pensa na parceira dele, ele pensa no que levou ele a ter uma falha para trás. Então, ele já chega como perdedor. Ele não chega pronto para ter uma relação. A parceira está ali esperando, está dialogando, está conversando, enfim. Ele não está pensando nela, ele está pensando que ele não vai conseguir. Ele não vai conseguir. Existem alguns casos, doutor, que tiram esse poder da ereção masculina. Quais são os casos? Por exemplo, a pessoa às vezes não dormiu bem à noite, a pessoa está preocupada, perdeu o emprego, não se alimentou direito. Quais são? Eu acho que isso é primordial para ter uma primeira falha. Então, o fator psicológico que ele não tinha até falhar, como ele não dormiu, ele não se alimentou, ele não conseguiu relaxar do problema que ele teve no dia anterior. Aquele dia ele é candidato à falha. Tomou cerveja? Tomou bebida, usou droga, mesmo maconha, cocaína, coisa assim, já é suficiente para ele falhar. Então, na próxima, ele é candidato já ir com aquela carga da falha. Então, o que a gente tem que trabalhar isso aí? Trabalhar o paciente, falar que ele tem que mudar o foco dele, aquele foco ruim que ele já desencadeou, por causa da falha que ele teve para trás, virar aquele foco para o lado bom, que é o lado da parceira, que vai estimular, excitar, enfim, ter esse arco reflexo completo aí. Hoje em dia, pode-se dizer que existem exames laboratoriais que podem diagnosticar a impotência, doutor? Sim, aí já é o lado orgânico da coisa. Então, qual que é a nossa rotina? Pedir um hemograma, ver se não tem anemia, pedir uma glicemia, ver se não tem diabetes, uma creatinina para ver se não tem uma insuficiência renal, pedir os hormônios da tireoide, que hipotireoidismo dá muita impotência, dosar as gorduras, colesterol, triglicérides, enfim, todas essas gorduras também contribuem. Quando o paciente não tem desejo, nós pedimos a prolactina, que é um exame também que liga ao desejo. Ele pode ter um desejo muito baixo e talvez por alteração da prolactina. E aí, essa sequência de exames, pedir muitas das vezes a testosterona livre total, que faz parte dessa investigação, saber se ele tem algum déficit orgânico. Às vezes, se ele não sofreu um acidente, se ele teve um AVC, se ele teve um infarto, enfim, você tem que avaliar o paciente como um todo. Essas patologias de comprometimento nervoso, de nervo, né, que o paciente teve esse AVC, essas doenças, esclerose múltipla, por exemplo, que o paciente, a inervação não funciona. O nervo é como um fio, que ele vai desencapando e vai perdendo a força. Então, tudo isso tem que ser investigado. Essas questões geral, se ele é hipertenso, a hipertensão é um outro problema muito grave, porque a artéria que leva o sangue para dentro do pênis já acostumou a trabalhar com uma certa pressão alta. A hora que você regula a pressão, aí a pressão não chega lá na extremidade, nos vasos que tem que dilatar esses vasos para o sangue chegar. Então, quando diagnosticado a disfunção nesse paciente, por exemplo, através desses exames laboratoriais, existem vários tipos de medicamentos. Os medicamentos para esse caso, para cada caso específico, é apenas para ereção ou o paciente, em casos orgânicos, pode ser tratado com outro tipo de medicamento? Quando isso Porque as pessoas fazem muita automedicação, né, doutor? Acha que o problema está só ali na disfunção erétil e às vezes o problema é orgânico e tem que ser tratado com outra medicação. Muitas das vezes esse orgânico, se for tratado muito tardiamente, já não vai ter o mesmo efeito
como inicialmente do diagnóstico orgânico. Então, precisa investigar. E hoje em dia, quase que já é preconizado esses exames periódicos para poder saber onde é orgânico. Na verdade, 70% é psicológico e 30% é orgânico. Isso numa idade já mais avançada, 70, porque conforme você vem abaixando, até 30 anos é 1% orgânico. De 45 anos para baixo, 6% é orgânico. Conforme você vai subindo, esse orgânico vai subindo, porque a idade vem trazendo outros problemas. Então, é isso que precisa ser bem retirado do paciente nessa investigação clínica inicial, antes de partir para alguma coisa de tratamento, porque às vezes você está passando por cima de um diabetes, de uma hipertensão, e vai com medicação que você vai até piorar o quadro do paciente. Sem dúvida. O senhor trouxe uma ilustração para mostrar um pouquinho para a gente como que funciona mais ou menos a disfunção erétil? Então, aqui tem um desenho do pênis, que é como que o pênis é por dentro e o que faz ter a ereção. Tem os vasos que trazem o sangue, aqui tem tipo de um cinturão que chama túnica albugínea. Conforme o sangue vai chegando, esse cinturão é como se ele ficasse fixo. Ele não deixa o sangue retornar para ficar preso esse sangue. Então, isso é coordenado pelo sistema parasimpático. O que é o parasimpático? É o que relaxa, de fazer o sangue entrar. O simpático, ele vem aqui e ele não deixa o sangue entrar. Então, aí cai em flacidez. É o contrário da ereção, que relaxa os vasos para chegar. E a flacidez é quando relaxa esse cinturão e faz o sangue voltar. Então, basicamente aqui tem tudo. Os nervos, os vasos que chegam para entrar, regula a saída, e basicamente é isso aqui. Agora, tem algumas doenças dentro do corpo já cavernoso, que é a doença de peronia, uma fibrose que dá e desvia o pênis, vai entortando o pênis. É outra causa orgânica. Mas o mais comum é pressão alta, diabetes e as calcificações que podem deixar o sangue com dificuldade para passar e o pênis pode ficar torto. A gente falando ainda um pouquinho sobre esse assunto, a gente vê que tem pesquisas, doutor, que mostram cada vez mais pessoas jovens que aparentemente não têm nenhum tipo de disfunção, elas optam por tomar os medicamentos que fazem aumentar essa ereção e acabam fazendo isso de forma abusiva, sem orientação médica e sem a devida necessidade. Que isso é prejudicial a longo prazo? O que isso pode acarretar para esse paciente? Então, o que pode acarretar é que esse paciente passa a criar uma dependência psíquica em toda vez que ele for ter relação, ele condiciona que ele tem que pôr essa medicação na boca. Então, isso acaba criando uma dependência psíquica. Nos Estados Unidos, paciente com 30 anos de idade, 50% usa a medicação. Com 30 anos de idade, 50% usa a medicação. Porque o perfil do jovem de lá é de usar álcool, principalmente droga. Então, para poder ter um rendimento diante da droga, ele tem que usar e ele cria quase que uma dependência. Isso lá. Aqui parece que o caminho é meio igual também, porque quanto mais jovem, mais abusa e acaba tendo que usar uma medicação para desenvolver a ereção, porque ele vai perdendo a segurança. Então, para a gente falar um pouquinho ainda nessa questão, quais são os fatores de risco, se a gente pode dizer assim, para essas pessoas que fazem esses medicamentos sem a devida orientação de um profissional? Então, principalmente casos de morte, né? Para não cortando o senhor, mas existe casos de morte de pessoas que aceleraram o batimento cardíaco, a pessoa era cardíaca. Né? Esses casos mais sérios aí que a gente tem conhecimento são pacientes que usam medicações para dilatar as coronárias do coração. Esses dilatadores, que são conhecidos como o nome de Sustrate, Zordil, Monocordil, são medicações que faz o sangue chegar nas coronárias. Quando usa essa medicação associada
ao dilatador da circulação do pênis, vamos falar o nome comercial para facilitar. Toma o Viagra, os Viagra, a Tadalafila, Vardenafila, que são as drogas causadoras disso aí. Quando une uma com a outra, dá uma hipotensão que ninguém tira essa hipotensão. A pressão abaixa e não tira o paciente do quadro. O paciente acaba morrendo por hipotensão, porque potencializa um, potencializa o outro. Então, isso não pode. Primeira coisa, o paciente vai tomar uma medicação disso aí, tem que saber se ele usa essas medicações para coronária. Ele pode ter a doença, mas ele não pode usar o remédio. Se ele não tomou o remédio para o coração, ele não está tendo risco, mas ele tem que tomar. Então, tem outras alternativas, que são as gotinhas, por último tem as próteses, mas assim, essas gotinhas funcionam bem. Para quem não pode usar a medicação via oral, essas gotinhas funcionam muito bem. Muito bem. O paciente pode ter problema de coração, tomar o remédio dele e usar as gotinhas, que não tem problema. Bom, esse é um assunto que tenho certeza que desperta a curiosidade e também o conhecimento de muitos homens, telespectadores que estão nos assistindo, mas que é importante a gente sempre lembrar que a automedicação nunca é recomendada, principalmente nesses casos. E o profissional, o médico urologista, está apto a diagnosticar, fazer todos esses exames que o senhor citou aqui para a gente, para medicar aquele medicamento certo para aquela pessoa, né, doutor? Você vê que acaba sendo fatal aqueles que abusam sem um conhecimento da droga, do que ele está usando. Hoje em dia a coisa está um pouco mais, mas mesmo assim a farmácia vende. Você fala, eu quero o remédio, para isso a farmácia vende, nem pergunta. Não é necessário receita? Né? Bom, para a gente encerrar, doutor, para aquela pessoa que não tem nenhum tipo de problema, mas está pensando que pode ter isso lá na frente, existe alguma forma de prevenir? É a prevenção que todo homem ou toda mulher acaba fazendo com 35, 40 anos, é quase que obrigatório hoje, a fazer esses exames gerais que nós citamos aqui, de laboratório, exame físico, saber se tem algum problema cardiológico, vascular, enfim, tem que saber, tem que passar por essa investigação que hoje, e uma vida saudável, alimentação, atividade física, mas principalmente exame de laboratório, que é a rotina hoje, hemograma, glicemia, creatinina, tireoide, colesterol, para o homem o PSA do câncer, e para as mulheres todos esses exames aí que dão essa qualidade, vai enxergar essa qualidade de vida, porque tem que evitar esse uso indiscriminado aí e também fazer essa investigação anual. Doutor, muito obrigado pelo nosso bate-papo aqui de um assunto tão importante que tenho certeza que despertou a atenção de muitos telespectadores. Mais uma vez, agradeço pela sua participação. Eu quem agradeço.